Olá, cursista! Seja bem-vindo! Esta é a primeira aula do módulo 2. Nessa aula, falaremos detalhadamente sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo para a redação do Enem. Como vimos na aula anterior, que o texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de uma ideia e o seu principal objetivo é convencer ou persuadir o leitor. É um texto opinativo por natureza e que contém informações que comprovam a veracidade dos argumentos. Argumentos esses que são utilizados ao longo de todo o texto. Sua estrutura divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Veremos agora um esqueleto para a produção de redação do Enem. Note que nesse esqueleto está dividido em 4 parágrafos, sendo que o primeiro é destinado ao parágrafo de introdução, o segundo e o terceiro para os parágrafos de desenvolvimento, e o quarto e o último, parágrafo de conclusão. Perceba que utilizando a técnica estrutural fica mais fácil para organizar suas ideias e argumentos para a elaboração do seu texto. E para que eu possa te ajudar ainda mais, explicarei o que você precisa saber para produzir uma boa introdução e um excelente desenvolvimento. Iniciaremos pela introdução. É o primeiro parágrafo da redação, pelo qual você apresentará qual é a sua ideia sobre o tema apresentado. Para uma boa introdução, você precisa encontrar 3 elementos: contextualização, o tema e tese. Iniciaremos pela contextualização. A contextualização é algo mais abrangente do que o tema, mas está conectado a ele. Para isso, podemos utilizar o repertório sociocultural, adquirido através de um livro, um filme, uma música, um dado histórico ou estatístico. E falando de repertório sociocultural, você já ouviu falar? Ele consiste na utilização de conceitos, de conhecimentos de diversas áreas, por exemplo, no campo da história, filosofia, educação, economia, cultura e entre outros. Agora falaremos do tema. O tema Redação do Enem já traz para você. O que você precisa é citá-lo com suas palavras e relacioná-lo com a contextualização. E, finalmente, a tese, o momento mais importante da introdução, pois nada mais é do que a apresentação da ideia que você pretende defender. Vejamos agora um exemplo de introdução, pelos quais serão apontados os 3 elementos básicos para a elaboração da mesma. Enem 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços no direito desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Redação de Isabela Barros Castelo Branco, Piauí. Agora observaremos a análise dessa introdução, que é composta por um parágrafo e apresenta 3 períodos. A análise foi postada no blog do Enem, em parceria com o canal do curso Enem Gratuito. Todo esse material está no seu material complementar. Vamos lá? Nesse primeiro período, Isabela faz a contextualização, usando a obra de Machado de Assis como repertório sociocultural. E quando menciona sobre a repulsa e a deficiência física, ela faz um link direto com o seu texto, ao escrever a maneira como a sociedade trata os deficientes. Tema: precária condição da educação ofertada aos surdos no país. No segundo período, em azul, ela apresenta o tema da redação, porém com suas palavras. Se é precária a condição da educação, considera-se que tem desafios. E no lugar de Brasil, a autora substituiu por país. Tese. E no último período, em verde, a autora apresenta a tese que defenderá no desenvolvimento. Dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Nota-se que, com a frase apresentada na tese, a autora deixou elementos para o desenvolvimento, que será a próxima etapa do texto.
Sendo assim, é possível construir 2 parágrafos de desenvolvimento pelas 2 afirmações a seguir. Primeiro parágrafo: as dificuldades de inserção social dos surdos. Segundo parágrafo: o ramo laboral para os surdos. Chegamos ao desenvolvimento. Por integrar a maior parte do texto dissertativo e carregar uma grande responsabilidade avaliativa, podemos considerar o desenvolvimento a parte mais importante da redação, devido ser nele que você apresentará argumentos para defender a sua ideia citada na introdução. Vale ressaltar que sua tese precisa apresentar, no mínimo, 2 elementos para a elaboração de cada 2 parágrafos completos. Para cada parágrafo de desenvolvimento, é necessário conter 4 elementos: a afirmação, também conhecido como tópico frasal, explicação, exemplificação e desfecho do parágrafo. A afirmação ou tópico frasal é a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. É elaborado a partir da afirmação feita na tese lá na introdução. Explicação é a explicação que você dará para a afirmação. Exemplificação, momento dos exemplos, para enriquecer a sua argumentação. Para isso, utilize o repertório sociocultural, citando uma atualidade, um livro, um filme, uma fala de alguém reconhecido, um estudo ou uma música. Desfecho. Por fim, é importante concluir o parágrafo e mostrar como a explicação e os exemplos fizeram você encontrar o seu objetivo. Veremos a seguir um parágrafo de desenvolvimento de redação nota 1000. Esse texto foi produzido por Lívia Taumaturgo, 18 anos, de Fortaleza, Ceará. O tema da redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveriam, o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipor, o que auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminuir o compartilhamento de notícias falsas que muitas vezes são lançados por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Agora veremos a análise desse parágrafo de desenvolvimento de Lívia, postada no canal de ensino gratuito. Afirmação ou tópico frasal. No momento que Isabela cita, grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet. Perceba que ela já inicia o seu parágrafo de desenvolvimento fazendo uma afirmação, ou seja, é o tópico frasal. Logo após a afirmação, a autora explica com a seguinte frase: explicação. Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital. Note que nesse trecho a autora utiliza um conectivo, visto que ele é explicativo de causa e consequência. Ao usá-lo, consegue-se fazer a união da afirmação com a explicação. Sendo assim, ela nos faz compreender que a população não tem consciência da importância sobre o uso da internet porque instituições formadoras de opinião não priorizam o ensinamento. Continuamos. Após afirmar e explicar, chega o momento de dar um exemplo, utilizando o repertório sociocultural. Veja isso no trecho a seguir. Exemplificação. Como faz o projeto Digipor, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis. Perceba que foi utilizado um repertório do campo tecnológico, o projeto Digipor. Além do exemplo apresentado, ela também explica, dizendo que o Digipor auxilia os indivíduos. Devido a isso, a autora deixa claro e evidente o grande conhecimento sobre o tema. E, finalmente, o desfecho do parágrafo. Novamente, Isabela usa um repertório sociocultural apresentado através de uma frase dita por Steve Jobs,
A tecnologia move o mundo. E depois apresenta o final do parágrafo com o seguinte trecho. Ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Nesse trecho, a autora retoma a ideia do início do parágrafo. Se a população não tem consciência da importância sobre o uso da internet, então é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade. Chegamos ao final da nossa aula, porém continuaremos a explicação sobre o parágrafo de conclusão na próxima aula. Não perca! Lá haverá a explicação de como produzir uma conclusão de excelência que te dará uma grande chance de alcançar a redação nota 1000. Por isso, continue estudando através da apostila e acesse os materiais complementares. Bons estudos e um forte abraço!